Olá, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é a participação da mulher na construção da educação brasileira. Eu vou aproveitar esse tema e falar para as mulheres, principalmente nesse mês que é dedicado às mulheres. E no dia 8 nós vamos comemorar o Dia da Mulher. Então, nosso estudo é com base na educação e nos avanços da educação. Então, eu penso que não seria melhor, né, uma mulher estar falando para as mulheres. E assim nós vamos iniciar o nosso estudo falando sobre a educação, onde no início do século XX a educação feminina ainda era voltada para as necessidades domésticas e esse currículo era destinado apenas às mulheres. Hoje, a presença feminina é marcante em todos os níveis de formação educacional, mas nem sempre foi assim. As mulheres ingressavam tardiamente e com formação voltada para os cuidados do lar e da família. De acordo com as leis portuguesas, o sexo feminino fazia parte do sexo imbecil, uma categoria a qual pertenciam mulheres, crianças e doentes mentais. Infelizmente, era essa a mentalidade. Essa terrível ideia persistiu no período do Brasil colônia. O Brasil colônia, ou seja, o Brasil colonial, esteve entre os séculos XVI e o século XVIII, em que o território brasileiro era colônia do Império Português. Esse período compreende os anos de 1530 a 1822. Não é muito legal, mas é bom a gente ficar sabendo que naquela época onde os homens apenas podiam estudar e as escolas eram especialmente para eles, eles usavam dentro das escolas alguns versos e trovas onde relatava alguns versos que eu vou citar aqui. É muito chato, mas eu vou citar, tá? Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. A mulher honrada deve ser sempre calada, e a mulher que sabe latim não tem marido e nem bom fim. Então, esses versos, como eram citados nas escolas, nas ruas, nas rodinhas de amigos, as mulheres se sentiam muito humilhadas. Então, algumas delas já estavam acostumadas com essa discriminação, não davam nem tanta atenção. Imagina se fosse no nosso dia de hoje, imagine só. É importante saber que as escolas do período colonial foram construídas pela Ordem dos Padres Jesuítas, que era uma ordem religiosa, que era chamada a Companhia de Jesus, fundada em 1534, e era liderada por Inácio de Loyola. E ele era totalmente centrado nas ideias que eram voltadas para o lado do contra as mulheres poderem ter acesso ao saber. Em vilas e cidades, todas as escolas eram voltadas para o público masculino. Todas as mulheres, brancas, negras, ricas ou pobres, escravas ou índias, e as indígenas todas não tinham acesso à leitura e à escrita. E as escolas do período colonial foram constituídas inicialmente pela ordem, dos padres jesuítas, como eu disse anteriormente, e voltadas para um público masculino, machista, onde eles tinham muito medo que a mulher adquirisse poder. Gostavam muito de ter as mulheres, eram casadas, tinham famílias, mas as mulheres eram literalmente formadas para cuidar de filhos, procriação e ficar cuidando dos afazeres domésticos. E essa escola, ela foi muito assim radical com relação a tudo isso. E a primeira escola do Brasil foi construída em Salvador, outros dizem que é em São Paulo, né? Mas foi no século XVI, que compreende o ano de 1501 a 1600. Essa escola foi construída por um grupo de jesuítas e ensinavam a ler e escrever, matemática e doutrina católica. Então, outras disciplinas não faziam parte do currículo.
No entanto, a inclusão era totalmente limitada. Mas existia uma mulher que se chamava Madalena Caramuru. Ela era uma indígena brasileira casada com um português chamado Afonso Rodrigues. Ela não, ela era apenas uma indígena, uma esposa, mas ela sentiu a vontade de aprender a ler e escrever. Então ela pediu ao seu esposo que pedisse ao Inácio de Loyola e também ao padre Manuel de Nóbrega que autorizasse ela a aprender a ler e escrever. Então, quando ele autorizou, né, essa indígena, que é a primeira indígena que aprendeu a ler e escrever no Brasil, né, ela começou a trabalhar essa questão, né, da inclusão da mulher no sistema educacional. E as mulheres eram realmente excluídas do sistema escolar estabelecido pela colônia, quando muito elas podiam educar na catequese da igreja. Mas é muito interessante sabermos quem foi Madalena Caramuru. Ela foi uma índia brasileira, primeira mulher alfabetizada no Brasil, casou-se com o português Afonso Rodrigues, filha de um português chamado Diogo Álvares Correia, mais conhecido como Caramuru. Era mãe e a sua mãe, quero dizer, era índio da tribo dos Tupinambás. E o Marquês de Pombal, que era o seu esposo, né, que era um Sebastião José de Carvalho, um diplomata, ele era marquês, né? Marquês é um grau de nobreza europeia, da ordem hierárquica, seria abaixo do duque e acima do conde. Ele era um homem considerado carismático, muito simpático e querido na história portuguesa. Na segunda metade do século XVII, o século XVII compreende 1º de janeiro de 1601 a 31 de dezembro de 1700, começaram a surgir os conventos no Brasil, cujas escolas, entre aspas, para moças, ensinavam sobretudo bordado, costura, boas maneiras e orações para afastar os maus pensamentos. Os maus pensamentos que eles queriam dizer nesta época era o pensamento de arrumar namorado, de casar, de ter filhos, etc. Conta-se a história também que os homens que tinham mais meninos, eles eram mais considerados na história lá da colônia de Portugal. E os homens que tinham mais meninas, eles eram até excluídos, inclusive eles conseguiram trabalhos em lugares mais longínquos para que eles ficassem mais distantes das mulheres, para que eles tivessem menos meninas. Uma das preocupações em não terem muitas meninas também envolvia eles temerem, né, a divisão de bens, de suas propriedades com futuros genros, por maridos traídos ou pelos que tinham intenção de trair suas esposas, além de irmãos que, pensando na herança familiar, preferiam não repartir os seus bens. Até então, a educação ela seguia restrita aos cuidados com a casa, ao marido e aos filhos. Entre 1750 e 1777, no século XXVIII, José de Carvalho, futuro Marquês de Pombal, implementou uma série de reformas na metrópole. Metrópole quer dizer cidade. E nas colônias portuguesas. E isto culminou a expulsão dos jesuítas no ano de 1759. Assim, a educação passou da mão destes, né, dos jesuítas, para o Estado. O que é Estado? Estado é uma entidade de poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada, ou seja, uma área demarcada e restrita. Então, a reforma pombalina, que foi iniciada pelo Marquês de Pombal, ela representou uma primeira tentativa de transformação da instrução feminina, mesmo com algumas restrições. As mulheres não podiam estudar nas mesmas salas junto com os meninos. Então, o magistério surgiu como meio de trabalho para as mulheres que poderiam dar aulas, mas apenas para as moças.
mas para o Marquês de Pombal isso já foi um troféu. Foi algo muito importante que ele conseguiu conquistar. Marquês de Pombal. Pombal era uma cidade de Portugal e o título de Marquês quer dizer senhor ou chefe militar a quem estava confiada a guarda das marcas ou fronteiras de um estado. E por volta do século XX, em 1910, as mulheres seguiram dominando o mercado de trabalho do ensino, enquanto os homens seguiam dominando o nível secundário. No entanto, mesmo nas primeiras décadas do século XX, havia exigência do celibato para que as mulheres exercessem a função de professora do ensino público e, segundo o Estatuto da Instrução Pública, as professoras tinham que ser solteiras ou viúvas e se casassem perderiam o cargo. Imaginem só. É importante também saber que a partir de 1870 foram fundadas escolas protestantes, especialmente metodistas e presbiterianas, reunindo o catolicismo e a quebra do monopólio. E pela primeira vez no Brasil, reuniram-se alunos de ambos os sexos numa mesma sala de aula. Então, a partir de 1870, houve a quebra do monopólio. Nesta época, surgiram nas províncias escolas públicas mistas e as professoras recebiam autorização para lecionar para meninos de 12 a 14 anos, o que abriu um novo campo para o magistério feminino. As moças foram liberadas para ingressar nos cursos normais e o trabalho feminino ganhou força. E o clero, médico, pais, governantes acreditavam que as mulheres eram dotadas de ternura e de outras qualidades naturais para professoras e exercício da função. Mas hoje nós vemos um cenário diferente na educação feminina. Após conquistarem os acessos aos cursos superiores, as mulheres surgiram progredindo no campo da educação, tornando-se mestras e doutoras em diferentes áreas do saber. Na segunda metade do século XX, que compreende janeiro de 1901 a dezembro de 2000, a presença delas cresceu expressivamente na educação, tanto como na força de trabalho e na participação da formação em todos os níveis. Então, na década de 1990, marca-se a virada das mulheres brasileiras que ultrapassaram os homens em nível de educação. Menos mulheres analfabetas e mais nível de escolarização. Nas salas de aula, reinam absolutamente 85% de 1.600.000 professores da educação, segundo os dados do INEP. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Isto não foge à realidade atual. O segundo censo da educação superior de 2016 apontou que as mulheres representavam 57,2% de estudantes matriculados em cursos de graduação. Já a docência, segundo o mesmo levantamento, elas são 45,5%. E entre professores da educação básica, elas são a maioria, representam cerca de 80%, segundo o censo escolar do ano de 2018. No Brasil, embora tenha sido alcançada a paridade de gênero nas matrículas em todas as etapas da educação básica e no ensino superior, a relação das mulheres, ou seja, 1,4 para cada homem, os desafios ainda são muitos. O acesso ainda padece para averbar em iguais oportunidades dentro e fora dos muros das escolas. A entrada de jovens e mulheres no mundo do emprego é muito diferente daquela vivida pelos jovens homens nas diferentes carreiras. Mulheres ainda conseguem menos empregos, quase o dobro dos homens, pelos fatores trabalhos domésticos, grande porcentagem de mães adolescentes ou jovens casadas nos afazeres domésticos. Infelizmente,
A desigualdade de gênero, hierarquias de gênero, machismo e o patriarcado são processos que dificultam o desenvolvimento integral das mulheres. Mães, professoras, professores e diretores necessitam falar e fazer ainda mais sobre essa temática. Não podemos ser mulheres que se acomodam ou que concordem com questões de não exercermos nossos direitos com igualdade. Lutamos para crescermos, para exercer cidadanias, sermos profissionais, mostrar o nosso trabalho, ajudar a sociedade, enfim, ajudar o Brasil na área educacional. Eduquem-se e eduquem suas filhas, alunas, alunos, irmãs e amigas, para que sejamos prósperas, reconhecidas e respeitadas na sociedade e na família. Lembre-se bem, a educação precisa de mulheres como você, que tem coragem de lutar e que tem coragem de dizer: eu ensino aquilo que eu consegui aprender. Sejamos mulheres fortes e que nós tenhamos um mês maravilhosamente voltado para as nossas necessidades e para as nossas ansiedades. Tudo aquilo que nós quisermos conquistar na área da educação, eu creio que hoje nós temos ferramentas nas nossas mãos. E milhares de mulheres fizeram e fazem diferença na educação de todos nós em todos os dias, nas salas de aula ou mesmo em casa, como professoras, alunas, como mães, enfim. Aqui nós vamos estar lembrando cada uma pessoa aqui, lembrar qual mulher que fez a diferença na sua vida. Aquela que é a sua mãe, que é a professora, que é a mestre, aquela que te ensinou uma novidade, alguma coisa que fez você crescer como pessoa, como mulher e se sentir segura de si mesma e de saber que você é uma agente primordial na construção da educação do Brasil. Um grande abraço a todos. Tchau.